Olá pessoal, nos últimos vídeos eu ensinei para vocês a configuração do ambiente de desenvolvimento para o Python em Windows. Eu mostrei a instalação do interpretador Python 3.8, configuração do VS Code e também utilização de bibliotecas como o pip e o virtualenv. Neste vídeo nós vamos começar a aprender alguns aspectos da linguagem Python. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre a sintaxe e aprender alguns recursos. O primeiro ponto que a gente vai começar a discutir nessa aula de hoje são as coleções, que nada mais são do que containers para o armazenamento de dados. É muito comum em nossos programas demandarmos esse tipo de estrutura. No Python existem vários tipos de containers e cada um deles vai ser mais adequado de acordo com a sua aplicação. Um dos containers mais simples e utilizados no Python são as listas, que são estruturas similares aos vetores, né, lá do C++. No entanto, tudo em Python é um objeto, então as listas possuem vários recursos que podem aumentar bastante a produtividade do nosso desenvolvimento. As listas, elas podem armazenar, então, dados em diferentes posições. O acesso aos elementos é feito através de índices, assim como nos vetores do C++. Só que a grande diferença aqui das listas para os vetores do C++ é que elas são fracamente tipadas. Você pode colocar elementos diferentes, de tipos diferentes, nas posições do seu vetor. Por outro lado, os dicionários são estruturas um pouquinho diferentes das listas, capazes de armazenar dados, só que ao invés da indexação, né, do acesso aos elementos ser feito através de índices, o acesso é feito através de chaves. Então, o dicionário ele trabalha na estrutura, né, de acordo com a lógica chave-valor. Então você tem uma chave, que é um identificador, que pode ser de qualquer tipo, pode ser um inteiro, pode ser um string, que vai permitir com que você obtenha um determinado dado. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, cada um desses containers eles vão ter diferentes atributos e diferentes métodos que vão ajudar o programador na hora de desenvolver o software. As tuplas, pessoal, também são bastante utilizadas. Elas são parecidas com as listas. A única diferença é que as tuplas são imutáveis. A gente vai fazer, depois vai ter um vídeo explicando sobre essa mutabilidade das variáveis mutáveis e não mutáveis, tá certo? Então quer dizer que no caso das tuplas eu não consigo modificar a estrutura depois de estar definido. E eu tenho ainda, pessoal, eu citei aqui 3 tipos de coleções, né, que não são ordenadas, então o acesso das tuplas e das listas são feitos através de índice e do dicionário feito através de chaves. Mas nenhuma dessas estruturas são ordenadas, ou seja, a ordem que os elementos são inseridos, ela não importa. Existe uma gama de problemas onde essa ordenação é importante. E para trabalhar com isso, a gente pode fazer uso de 2 estruturas diferentes, 2 tipos de coleções diferentes, são as pilhas, que podem ser implementadas através do container list, eu vou explicar, e a diferença da pilha, a gente até viu em C++, ela é um tipo de container onde o primeiro elemento que entra é o último que sai. Por outro lado, nós temos aqui uma estrutura análoga, que é a fila, tá certo? Implementada através da classe deck, onde um container ele vai ser ordenado também, sendo que o primeiro elemento que entra é o primeiro que sai. Tá certo? Vamos fazer aqui alguns exemplos dessas coleções para que vocês possam entender. Mas antes de fazer os exemplos, vamos entender um pouquinho também das condicionais e dos loops, que aí a gente já consegue fazer um exemplo mais integrado. As condicionais, pessoal, seguem uma lógica muito parecida com a do C++. No caso da condicional if, por exemplo, a gente tem simplesmente if, uma expressão booleana, e aqui a gente coloca as expressões que a gente quer executar, caso a expressão booleana seja verdadeira, e o else, caso a expressão seja falsa, eu vou executar esse outro conjunto de expressões. É importante ressaltar que o o Python também tem uma expressão chamada elif, que é um else if, tá certo? Concatenados, que é uma outra condicional que você pode colocar aqui alinhado com essa expressão, com esse bloco de código. O Python ele não possui switch case, tá? Que possuímos lá no C++, então as escolhas têm que ser implementadas mesmo com a estrutura if else. Aqui eu deixei
em destaque, né, que é muito importante, é a indentação, pessoal. Eu tenho que necessariamente, depois de colocar o comando if, dar um tab aqui de espaço para que as expressões do bloco if sejam consideradas, tá certo? Se eu não fizer isso, o compilador simplesmente não vai entender que essas expressões fazem parte do bloco if. Muitas vezes eles podem mostrar algum erro, mas as outras vezes eles podem achar que a lógica do nosso código é que está querendo que realmente aquela expressão não seja parte ali do if. Então ele tem que tomar muito cuidado com essa indentação. No caso dos loops, pessoal, a gente tem dois loops principais, que é o while, que segue a mesma lógica do C++, então a gente vai executar uma determinada expressão, ou um conjunto de expressões, enquanto a lógica for verdadeira, tá certo? E o loop for possui uma lógica diferente, um pouco diferente, né? A sua execução está relacionada à varredura de uma sequência. Então, no caso do for, a gente não vai ter aquela variável de controle explícita, igual a gente tinha lá no C++. O for aqui ele é mais parecido com o for each de outras linguagens, tá certo? Então, aqui o for, se a gente poder entender aqui nessa sequência de código, a gente tem uma determinada sequência, essa sequência pode ser qualquer container, por exemplo, pode ser uma lista, pode ser uma própria sequência de números, e em cada interação desse loop, a variável x vai assumir um determinado elemento dessa sequência. Então, por exemplo, se a gente tem uma lista com 10 posições, em cada uma das interações, a variável x vai assumir o valor de um determinado elemento. Tá certo? Então, isso é um pouquinho diferente do que a gente fazia lá no C++, mas com o loop for, a gente consegue aí tá iterando sobre containers e também fazer ali casos, né, de algoritmos que a gente precisa de uma estrutura de repetição com tamanho definido. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplo de um programa utilizando essas estruturas. Vou utilizar aquele esquema, né, o mesmo esquema que eu ensinei nas aulas passadas, então você pode copiar a pasta, né, só renomeando o nome do projeto e abrir com o VS Code. Então, eu vou aqui fazer primeiro um exemplo com a lista. Então a lista, pessoal, é muito simples, a gente simplesmente faz lista, abre colchete, coloca aqui os valores, podendo esses valores diferir em termos de tipo. Então, eu posso ter aqui diversos tipos de variáveis. Vou misturar aqui para mostrar para vocês. Posso ter diversos tipos de variáveis em cada uma das posições da minha lista. Isso é uma facilidade, né, uma flexibilidade muito interessante para os nossos códigos, porque a gente não precisa agora ficar, tem que ter uma lista só de inteiros, uma lista só de strings. Não, no Python a gente pode misturar isso porque ele é uma linguagem fracamente tipada. Tá certo? Se eu quiser imprimir, por exemplo, eu faço aqui for x em lista e faço aqui, por exemplo, print x. Com isso, o que eu vou fazer? Em cada iteração aqui desse loop, essa minha variável x vai assumir o valor de um determinado elemento. Vou executar a primeira iteração com o x valendo 1. Terminou a primeira iteração, eu passo para a segunda com o x valendo 2. Na terceira iteração, o x já vai valer Guilherme. Na quarta, 5.5. Na quinta, true. E na sexta, o valor A. Então o x ele vai mudando de tipo, assim como a lista permite, né? As variáveis também são fracamente tipadas, e a gente vai iterando aqui nesta lista. Se eu rodar esse programa, a gente vê aqui a impressão de todos os dados aqui da minha lista. 1, 2, Guilherme, 5.5, true e A. Ok? Para adicionar elementos à minha lista, eu não preciso fazer todo aquele processo, né, que a gente fez lá no exemplo do banco, que é aumentar o tamanho, copiar o bloco antigo para o bloco novo, né? Não. Aqui a lista ela tem uma característica mais parecida lá com aquela classe vector, né? Eu consigo aumentar o tamanho da lista utilizando uma funçãozinha chamada append. Então eu posso fazer lista.append, né, que é adicionar
colocar aqui meu sobrenome. Então, o que a estrutura, o método append faz? Ele vai incluir esse objeto, né, que é uma string, ao final da lista. Ok? Posso ainda acessar, por exemplo, os elementos da lista através de índices, assim como eu tinha falado. Por exemplo, se eu quiser modificar aqui esse 1 para um outro valor, vamos colocar aqui o número 55, basta fazer lista 0 igual a 55. Ok? Ah, Guilherme, e tem como a gente fazer um for parecido com aquele que a gente tinha um índice, né? Uma variável de iteração? Sim. A gente pode utilizar aqui a função range, que cria uma sequência de números entre um valor inicial e um valor final. Então, estou usando aqui duas funções diferentes. A função range, ela gera um conjunto de valores de um valor inicial até um valor final. E se eu quiser, eu posso colocar o passo, né? Se eu não colocar o passo, ele vai de 1 em 1. Então, ele vai criar aqui uma sequência. 0, 1, 2, 3, até que valor? Até len. Len é uma função do Python que retorna o tamanho de um determinado objeto. Aqui, len lista vai retornar o tamanho dessa lista, que é justamente o número de elementos. Então, se eu fizer isso e colocar o print de novo, a gente vai ter novamente a mesma estrutura, só que agora, utilizando uma variável para iterar a minha lista e não fazendo diretamente. A gente rodar aqui, então, nós vamos ter a execução do nosso segundo loop da mesma maneira que o primeiro. O loop if, pessoal, a condicional if, perdão, funciona parecido com o C++. Então, eu coloco uma condição booleana, por exemplo, se x igual a 2, vou dar aqui um contínuo. O que é isso? Se o x for igual a 2, aqui eu vou pular a minha iteração. O contínuo e o break funcionam da mesma maneira que no C++. Quando eu chegar em x igual a 2, eu pulo e não vou imprimir aqui lista de x igual a 2. Então, não vou imprimir aqui o nome Guilherme. Executando, a gente vê que justamente a gente pulou aqui o Guilherme com essa estrutura condicional. Vejam que a indentação é fundamental. Na nossa IDE, na hora que eu faço um Enter, depois de 2 pontos, ele já coloca o tab automaticamente. Agora, se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, o continue, ele vai mostrar que está tendo um erro. Então, eu tenho que colocar o tab. Tá legal, pessoal? E veja que tanto o if quanto o print fazem parte do bloco for, porque ambos estão aqui com indentação em relação ao nível de indentação do for. Agora, imagina que eu erre aqui, ó, que eu coloco aqui print lista x. O que vai acontecer? Ele não vai gerar erro, mas esse print agora não está dentro do for. Veja que quando eu executar novamente, esse print aqui não imprimiu toda a lista. O for aqui, ele basicamente não fez nada. Ele não imprimiu duas vezes. Por quê? Porque esse print está no nível de indentação do for. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Para que o print esteja no nível de indentação esteja dentro do bloco for, eu tenho que adicionar aqui um tab. Ok? Rodando aqui, a gente vê que agora sim nós temos a impressão dos dois loops. Beleza? Bom, os dicionários, pessoal, eles são um pouquinho diferentes. Vou colocar aqui. A inicialização dele é através de chaves. E aí, como é que a gente faz? A gente sempre tem que colocar aqui no dicionário uma estrutura chave-valor. Então, a chave vai ser uma determinada informação que eu utilizarei para acessar. Por exemplo, no caso das listas, a gente acessa através de índices. Índice 0, o elemento 0, índice 1, o elemento 1, e assim sucessivamente. No caso do dicionário, não. A gente tem chaves. Então, a estrutura, a gente pode utilizar aqui uma chave, 2 pontos e um valor. E assim, separado por vírgula, eu posso ir adicionando o que eu quiser. Por exemplo, número, créditos, 4.
Então eu posso aqui misturar as chaves, ter tipos diferentes e os valores tipos diferentes também. Então com isso aqui eu criei um dicionário, tá certo? Posso fazer aqui um print do dicionário, a gente rodar aqui, ele vai imprimir aqui, ó, o dicionário, curso, informática industrial, número de créditos igual a 4. Para acessar um elemento do dicionário, ao invés de a gente utilizar índices, a gente utiliza a própria chave. Então, se eu quiser, por exemplo, modificar aqui o nome do curso, a gente faz dicionário, abre colchetes e não chaves. Eu quero alterar na chave curso, quero que o curso agora se torne robótica móvel, por exemplo. Então, se a gente imprimir aqui novamente, a gente vê que o dicionário foi modificado na chave curso. Se por acaso eu criar aqui, pessoal, uma outra entrada, eu posso fazer isso de maneira dinâmica. Ó. Por exemplo, curso robótica móvel, eu posso colocar aqui agora número horas, que é uma chave que não existe. Vou colocar aqui 60. Se eu imprimir o dicionário, vejam que inicialmente ele não tinha a chave número horas e vai passar a ter depois que eu fizer a instrução da linha 21. Então aqui eu modifiquei aqui o nome do curso e adicionei mais uma chave, que é o 60. Okay? Então, qual que é a vantagem do dicionário? Ele permite a gente dar uma semântica maior aos dados armazenados no container. Eu não vou precisar ficar guardando, né, o índice, mas sim com a chave, que tem uma semântica, né, um valor que traz mais informação para o usuário. Por isso que o uso de dicionários é bastante interessante quando a gente trabalha aí com linguagens de programação. As tuplas, pessoal, vou colocar aqui então dicionário. As tuplas, pessoal, elas parecem muito com as listas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma tupla, a diferença da tupla para a lista é que ao invés de a gente utilizar o colchete, a gente usa o parênteses. Deixa eu usar aqui a mesma estrutura. Da tupla. E a gente pode imprimir aqui da mesma maneira. For x em tupla, print x. Vai funcionar igualzinho. Vou até dar um print aqui para saltar uma linha, para não ficar tão embolado. Então aqui, ó, a gente opera da mesma maneira. A grande diferença da tupla, pessoal, é que eu não consigo modificar um elemento assim como na lista no dicionário. Então, se eu fizer tupla, por exemplo, 0 igual a 3, a gente não vai conseguir. Ele vai mostrar um erro. Tupla does not support item assignment. Quer dizer que eu não posso atribuir nada a uma tupla. A tupla, uma vez definida, ela é imutável. Ok? Bom, para fechar essa aula, esse pequeno vídeo, vamos falar das coleções ordenadas. Primeiramente, a pilha. Vamos implementar uma pilha através de uma lista. Como é que a gente faz? A pilha a gente pode fazer aqui for i in range vamos botar de 0 a 9. Aí eu coloco aqui pilha.append. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando ao final, né? Criei aqui uma pilha, uma lista vazia, estou adicionando aqui os números ao final. Então a primeira iteração eu vou adicionar 0, segunda 1 e assim sucessivamente. Então a lógica da pilha, como eu expliquei para vocês, é o quê? É a gente fazer o primeiro que entra é o último que sai. Para fazer isso, existe um método da classe pilha que se chama pop. Então, se eu fizer for i in range, novamente, de 0 a 10, executando aqui o print do pilha.pop,
Esse método pop, ele justamente faz o contrário do append, ele retira o último elemento. Então aqui, o último que entra vai ser o primeiro que vai sair, o primeiro que entrou vai ser o último a sair. Deixa eu colocar aqui até no print, em vez de ficar saltando linha, eu vou colocar um end, né, em vez de saltar uma linha, eu vou dar um espaço, só para a gente poder ver isso aqui de forma mais adequada. Então, se a gente rodar aqui o programa, veja que eu populei a minha pilha de 0 até 10 e na hora de retirar os valores, eu retirei ao contrário, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quer dizer que o primeiro número que entrou, que foi o 0, foi o último a sair, o último a ser impresso aqui na tela. Beleza? E para fechar, vamos aqui utilizar a classe deck. Então eu vou usar aqui import from collections, import deck, tá certo? Vou utilizar aqui a classe deck do módulo collections. Então eu vou colocar aqui uma fila, né? É igual a deck. Deck, pessoal, é um acrônimo aí para Double-Ended Queue. Então, já é uma fila que você consegue adicionar e remover valores dos dois lados. Então, se eu fizer aqui a mesma lógica, fazendo agora fila.append, para remover agora, eu vou utilizar o mesmo aqui, só que agora vai ser fila, só que tem agora essa classe deck, ela tem um método chamado popLeft. O que é o popLeft? Permite eu remover não o último, mas sim o primeiro elemento, do primeiro até o último. Então aqui eu consigo implementar a lógica, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Se a gente rodar aqui, a gente vê aqui no caso a pilha, o primeiro que entra é o último que sai, e aqui a fila, o primeiro que entra, que foi o 0, é o primeiro que sai. Certo, pessoal? Então aqui foi uma aula rápida mostrando a utilização dos principais containers do Python, e a gente vai estar utilizando esses containers ao longo do nosso curso. Obrigado.